Cara, vocês não acreditam em fantasma? Porque eu sou assim. Ou eu acredito, ou não acredito, tá ligado? Mas é assim. Eu vou contar uma história que aconteceu quando eu tinha uns 5 anos. Pois é. Essa história aconteceu na época que eu morava em Goiânia, então eu era muito pequena. Eu morava em Goiânia e meu avô tinha acabado de falecer. Eu acho, né? Eu não tenho certeza que idade que eu tinha. Mas eu me lembro de estar na minha casa, assistindo TV, até que eu escuto uma voz. Mas não é uma voz tipo do meu irmão ou da minha mãe. Meu irmão nem fala, então eu não podia ouvir a voz dele. Era uma voz grossa, áspera e muito, mas muito masculina. Sabe quando você tá com um sentimento que vai dar merda? Esse sentimento, ele não era incomum. Era até bem comum ter esse sentimento na casa que eu morava. E eu simplesmente ignorei pelas minhas horas, porque talvez seja minha mãe, ela estaria conversando com alguém. Porque a minha mãe, igual a minha voz, ela tem uma voz grossa, mesmo sendo de mulher. Então, naquela época a gente não sabia, mas tinha uma coisa bem errada com aquela casa. Naquela época. E meu avô tinha acabado de falecer, como eu disse, né? Aí eu pensei, tipo, mano, deixa quieto. Eu tava triste pra caramba naquela época. Até que eu vi essa voz de novo. E o Manuel, vem cá dessa vez. Ele disse meu nome bem alto. Alto o suficiente pra eu perguntar se era minha mãe ou se era coisa da minha cabeça. Até que eu perguntei, mãe, o que a senhora quer? Só que eu não perguntei assim diretamente. Na verdade, eu achava que tinha perguntado. Em vez disso, eu fui lá no quarto, porque minha mãe estava dormindo. E do nada, eu escutei aquela voz de novo, chamando Emanuele, vem cá, Emanuele, vem cá. Até que essa voz falou de um tom bem familiar. E eu juro que eu surtei. Era a voz do meu avô. Então, essa voz era bem estranha pra mim. Mas era uma voz familiar. Então, eu pensei, tá, eu tô pensando coisas, meu avô tá morto. E é isso, né? Até que algo aconteceu. Do nada, a TV começou a falhar. Tipo, né? A falhar assim. E ele falou, Emanuele, vem cá, Emanuele, vem cá. Até que eu comecei a pensar, tá, é coisa na minha cabeça, eu vou dormir. E foi assim que acabou a história por aqui. Mas se eu não me engano, tem outra história que eu vou contar agora. Essa história aconteceu em 2020. Eu tinha 13 anos na época. E sim, a gente ainda tava naquela época de caos e destruição. E naquela época era tudo um pouco diferente, pelo que eu me lembro. A gente estava tanto passando por um momento psicológico estável. Então, não leva mal, talvez seja a coisa na minha cabeça. Mas, uma vez eu tava sentada no sofá, porque na época a gente tinha um sofá aqui em casa. Eu disse tinha porque o sofá foi pro Vasco um ano depois.
A gente tinha um sofá aqui em casa, eu estava sentada no sofá olhando para a parede. Até que eu peguei no sono. Só que esse sono, ele não era normal. Ele estava me dando um sono, até que eu dormi por um breve momento. Eu só acordei porque a minha mãe estava meio que chamando a atenção da enteada dela, né? A Tainá. E do nada eu comecei a pensar, meu pai do céu, o que aconteceu aqui? Até que eu também ignorar, porque não é problema meu. E se não é problema meu, tô caindo fora. Até que eu comecei a olhar pro teto. E nisso que eu olhei pro teto, do nada eu escutei alguma coisa caindo. Tipo, caindo assim, tipo. Naquela época eu pensei, tá, caiu, né? Só que eu comecei a achar estranho porque eu não ouvi minha mãe xingando. Porque quando ela tá nervosa e quando ela tá briguenta, ela xinga pra caramba. Então, o que aconteceu? Eu pensei, tá, tem alguma coisa de estranho. Só que quando eu fui ver o que estava acontecendo, tava tudo normal. Mas ainda eu tava sozinha em casa. Mano, eu só olhei pro teto, eu não dormi. Só que do nada, eu comecei a andar pela casa. Eu tava completamente sozinha. E eu tava meio que num lugar onde parecia minha casa. Mas não era. E eu pensei, tá, eu com certeza tô dormindo e isso é só um sonho. E não era que era só um sonho mesmo. Na época, eu achei que era só um sonho normal, que ia passar. Mas eu senti algo tocando em mim. Sabe quando você sente que é sonho, mas você ainda tá acordada? É exatamente isso. Na hora eu pensei, me ferrei, vamos cair fora. Quando eu pensei nisso, me veio à cabeça a brilhante ideia de simplesmente pegar uma colher e bater ela na minha perna, por causa que se eu batesse ela na minha perna, eu pensei, eu vou bater aqui, eu vou acordar e eu vou ficar aqui. Só que eu não acordava. Era como se eu tivesse presa dentro do sonho. Não era tipo um sonho pacífico, não. Era um sonho tipo, tô presa, socorro, pelo amor de Deus. E nesse sonho eu simplesmente comecei a dizer, tá bom, eu tô presa, mas vai ficar tudo bem. Até que eu vi uma sombra estranha, mas ao mesmo tempo familiar. De novo, a sombra do meu avô. E nesse caso, nesse sonho, eu tava meio que indo atrás dessa sombra e até que eu encontrei o que eu não devia ter encontrado. E nessa época eu achava que eu era a problemática, mas não, porque eu via uma porcaria de ratos mortos. Mas não era só um rato morto, era uma chacina de ratos mortos. Sabe a rota de genocídio de Aresteio? Era
exatamente assim, só com ratos. E eu pensei, isso é estranho, eu tenho que ir embora. Só que quando eu ia embora, mas corredores iam pra cima de mim. Sabe quando você tá no labirinto e vai correndo, mas nunca acha a saída? É exatamente isso. Eu ia para um lado, não tinha saída, eu ia para o outro, não tinha saída, e tava tudo bem confuso. Nessa hora eu senti um medo gigante, que eu falei, eu quero acordar, eu quero acordar, eu quero acordar, só que eu não acordava. Aí de repente eu ouvi a minha mãe brigando com a enteada dela, né? Aí elas estavam brigando feio, muitas vezes. E eu falei, isso é algum trauma psicológico que eu tô tendo? Porque, lembrando, era época de 2020, tava tudo um caos naquela época, tanto fora de casa quanto em casa. Então era bem normal isso acontecer. Tipo, será que eu tô realmente só sonhando? Ou será que eu tô tendo uma terapia? Era isso que eu tava me perguntando. Só que nesse caso, se fosse isso, eu estaria bem, né? Pois é, né? Não foi bem assim que aconteceu, não. Quando eu acordei do sonho, eu pensei, tipo, tô acordada, não vou acordar. Aí eu gritei pela minha mãe, mãe, você tá aí? Aí ela disse, tô. Aí eu pensei, ainda bem. Mas mesmo assim aquela sensação estranha de eu estar no sonho continuava. Continuava. Até eu perceber que eu tava dentro de um sonho de novo. Aí eu falei, mano, eu tô dentro do sonho ainda, eu tenho que acordar. Nessa hora eu só gritei bem alto. Ah! Assim, mais ou menos, não assim, mas foi mais ou menos assim. Naquela hora eu gritei, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. Só que eu não acordava, eu vi no vídeo uma vez que se você não quer que as coisas se transformem em caos, é só perguntar, não pergunte a hora e nem o dia num sonho, porque isso pode se tornar uma loucura. Mas, na época, eu achava que, mano, perfeito, a estratégia para eu sair daqui é só eu fazer isso. Mas não, a idiota que tinha que perguntar a hora, né? O que aconteceu? O sonho ficou muito maluco. Sabe quando você sente que as coisas estão meio que para baixo depois de um certo tempo? Pois é. Então, isso aconteceu de novo. Só que dessa vez era de noite, eu tava no meu quarto. Nessa época eu dividi o meu quarto com a enteada da minha mãe, que eu não vou revelar o nome por conta de ser pessoal dela. Meu irmão e eu tava. Meu irmão. Nessa época eu não era muito bem da cabeça, né? Então era bem comum alguma coisa acontecer. Só que do nada eu comecei a ter uma paradinha do sono. Eu pensei, oi? A paradinha do sono de novo não. Até que eu respirei bem fundo e acordei. E até hoje foi isso que aconteceu. Tchau.